Se você não viu a primeira parte desse vídeo, na verdade, essa é uma continuação de uma sequência, né, de vídeos mostrando para você como iniciar com Cypress do zero, ok? Então, o primeiro vídeo é iniciando com Cypress em 2022 e agora esse vídeo aqui que é colocando aí em prática tudo que a gente quer, né, aprender e aplicar aí utilizando essa ferramenta que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje no mercado de testes, né, e de desenvolvimento de aplicações front-end. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje nós vamos criar os nossos primeiros testes utilizando o Cypress. Se você nunca ouviu falar sobre Cypress, se você não sabe quais são os pré-requisitos, se você não sabe qual a diferença entre Cypress e Selenium, por exemplo, ou se você não sabe como criar um primeiro projeto, para que servem as pastas criadas por padrão ali no Cypress, se você não faz nem ideia de o que são essas coisas, eu recomendo que você não feche esse vídeo aqui, né? Mas que você pause ele, assista o vídeo anterior para você ter toda a base, né, que a gente passou sobre o que é o Cypress, como instalar, conceitos importantes e criamos um projeto do zero, né? Criamos um projeto Node, instalamos o Cypress, foi bem bacana. Então, se você não faz nem ideia, pausa esse vídeo, assiste a primeira parte, depois volta aqui para a gente focar na implementação dos nossos testes. A gente vai aprender muita coisa importante aqui nesse vídeo também, vai ter muito conceito, talvez alguns conceitos novos, talvez algumas coisas que você já conhecia, mas o mais importante é que esse vídeo ele vai ser muito prático. Então, se você talvez não tiver essa base que a gente passou no vídeo anterior, talvez você tenha um pouco de dificuldade, que é algo que a gente não quer, por isso que a gente, inclusive, quebrou os vídeos para não ficar vídeos, um vídeo, né, tão extenso. A gente quebrou em duas partes essa série para quem está iniciando com Cypress, mas, né, como eu disse, recomendo que você assista a primeira parte caso você não tenha noção nenhuma do que eu falei até agora. Ok? Para quem já tem uma noção ou para quem já assistiu a primeira parte, nesse vídeo nós vamos criar o nosso primeiro teste. Vamos fazer isso do zero, né? Nós vamos criar uma spec nova, ok? Vamos criar um arquivo de testes, vamos criar a nossa estrutura ali dentro do nosso arquivo de testes, vamos mapear elementos, vamos interagir com esses elementos, vamos adicionar asserções no nosso teste, tudo isso aqui nesse vídeo. Então, bora lá! Fazendo uma breve lembrança aqui sobre o último vídeo, nós vimos sobre o que é o Cypress, diferença em Cypress Test Runner, Cypress Dashboard, diferença entre Cypress e Selenium, falamos sobre documentação, requisitos, pré-requisitos, como instalar o Node, como instalar um editor de texto e tudo mais, como criar o primeiro projeto, diferença entre NPM e NPX. Falamos sobre como criar a estrutura inicial do Cypress, que é o NPX Cypress Open. Entendemos qual é o significado das pastas padrão ali do Cypress. E agora, finalmente, nós vamos criar aqui os nossos primeiros testes. Nós mesmos criando os nossos testes. Vai ser muito massa. Então, no vídeo anterior a gente parou aqui, né? A gente estava executando e conhecendo as estruturas. Na verdade, a gente estava conhecendo a estrutura do Cypress e como ele traz alguns arquivos aqui criados, né? A gente estava explorando esses arquivos que foram criados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é apagar esses arquivos aqui. Você pode fazer isso tanto clicando nesse botão aqui, tipo, pode deletar arquivos de exemplo, você pode fazer clicando aqui, ou vindo aqui, Cypress, Integration, e apagando as pastas que estão aqui dentro. Isso aqui é um ponto muito importante. Não é para
apagar a pasta integration. Muita gente tem um arquivo de configurações assim, ó. Open settings, eu nunca lembro, acho que é JSON settings. E aí tem uma configuração aqui, que é essa aqui, ó, Explorer Compact Folders. Por padrão, essa configuração aqui, ela vem como true. Aí olha só o que acontece. Deixa eu ver aqui. Até aqui não mudou. Deixa eu ver. Pode ser por outra configuração que está sobrescrevendo. Compact Folders. Fechar o Cypress. Live Settings, Editor. Bom, pode ser que já tenham corrigido isso em alguma versão do... Deixa eu apagar isso aqui. Provavelmente isso aqui já foi corrigido, então menos mal, não vai acontecer com ninguém. Mas caso aconteça com alguém da pasta, ao invés de estar uma dentro da outra, acontecer assim, ó, tipo, está integration. Já sei porque que isso não acontece. Porque tem duas pastas. Mas vai acontecer quando você apagar uma. Ó, eu vou deixar aqui, ó, Explorer Compact Folders True. Eu vou apagar uma. Advanced Examples. Aí, olha só, ele vai ficar assim, ó. Integration Getting Started. Aí, não clique na pasta Integration para apagar a pasta Integration. Eu não consigo dar zoom agora. Peraí. Eu vou salvar. Ó, agora eu vou conseguir dar zoom. Ó, não cliquem na pasta Integration para apagar, tá? E nem cliquem na pasta Getting Started para apagar. Vocês vão abrir o seu arquivo de configurações, ó, Command Shift P, caso isso aconteça para vocês, ok? Se não acontecer, menos mal. Command Shift P, Open Settings, não vai aparecer, né, tipo assim como está aparecendo aqui para mim, então vocês vão pesquisar, ó, Open Settings, não apaguem esse primeiro caractere aqui, ó, Open Settings, aí vai aparecer Settings JSON. Se vocês não tiverem essa configuração aqui, ó, do Explorer.CompactFolders, vocês vão adicionar, né? Vão adicionar Explorer.CompactFolders e vão colocar False. E aí ele já vai ajustar aqui, ó. E aí fica muito mais fácil para vocês virem aqui só dentro da pastinha, né? Getting Started, selecionar ela e apagar. Por que eu tô falando isso aqui? Porque é muito comum de acontecer acidentes, né? E a gente acabar apagando a pasta Integration, que é muito importante, a gente não pode apagar. Aí vai apagar só a Getting Started e apaga a Integration junto, e aí já pode acabar gerando alguns errinhos, nada a ver, e medo, meu Deus, cadê a pasta Integration? Então, ó, com essa configuração aqui, você não corre esse risco, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Quando você fizer isso e voltar aqui no Cypress Test Runner e reinicializar ele, ó, vou abrir ele de novo aqui, vou até fechar o arquivo de configurações, abrindo ele novamente, Cypress Open, ele já não vai ter mais aqueles arquivos de exemplo, né? Porque a gente acabou de dropar eles, a gente apagou esses arquivos. Então, ó, já vai mostrar aqui, ó, Cypress Start 2022, Cypress Integration, não encontrou arquivos nessa pasta. Legal? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um arquivo para desenvolver os nossos testes. Samuel, esse arquivo, ele precisa ter uma extensão específica? Sim, ele precisa ser do tipo... ele tem algumas extensões específicas, não vou citar todas aqui, porque pode ser que daqui a pouco atualize na documentação, né? Mas uma dessas extensões é a extensão JavaScript.
Então, eu costumo criar, além de usar a extensão .js, eu costumo utilizar o .spec antes da extensão .js. Como vai ficar isso? Vou criar aqui todo.spec.js. Samuel, mas se eu criar só todo.js, vai funcionar também? Vai funcionar também. Pelo menos nas configurações padrão serve. Se você não mudar nada, vai funcionar também. Ah, Samuel, tem como eu colocar para ele pegar só os arquivos que são .spec.js? Tem como fazer isso também. Você pode fazer através das configurações do Cypress. A gente não vai fazer aqui, mas saiba que é possível fazer. Legal. Criei aqui o arquivo todo.spec.js. Até aqui, tudo bem. Agora o que a gente vai fazer é explorar a aplicação que a gente vai utilizar aqui para estudo, ok? Que é essa aplicação aqui, todo mvc-for-testing.surge.sh. Essa é uma aplicação muito utilizada, esse tipo de aplicação aqui, de to-dos, muito utilizada para estudo de frameworks front-end, ok? Então, até se você pesquisar assim, ó, todo MVC no Google, vou clicar aqui, ó, vocês vão ver que tem várias implementações dessa mesma aplicação. Deixa eu pegar aqui uma em Angular. Ó, usando o Angular, pegar uma outra aqui. Vou pegar a Aurélia. Ó, demorou um pouco para carregar, hein? Mas, então assim, se por acaso, né, esse link aqui estiver indisponível, todo mvc-app-fortesting.surge.sh estiver indisponível, use qualquer um desses links aqui. Ah, Samuel, mas eu vi que em um link o contraste está um pouquinho melhor do que no outro. Pô, tipo assim, são detalhes pequenos. De modo geral, você pode utilizar uma dessas aplicações aqui para estudar, né, para fins didáticos, que é o que a gente está utilizando aqui, né, explorando, dando os primeiros passos com uma ferramenta. Então, se esse link aqui sair do ar ou, enfim, ele não funcionar, saiba que você tem pelo menos, olhando por cima, assim, pelo menos mais umas 40 opções que você pode explorar. Legal? Então, esse é o To-Do MVC. E aí, essa aplicação de To-Do, ela é uma aplicação de lista de tarefas, né? Tipo, lista de coisas a fazer, To-Dos. Como que a gente pode adicionar aqui tarefas, né? Você tem um campo de texto, um input de texto, e você pode digitar coisas aqui. Por exemplo, pegar uma tarefa aqui, jogar videogame. Quero adicionar, Enter. Aí, lavar a louça. Enter. Outra tarefa aqui. Ir ao supermercado. Outra tarefa aqui. Inscrever-se no canal Agilizei. Muito importante. Outra tarefa aqui. Tudo no Enter. Legal? E aí a gente pode ir completando essas tarefas à medida que a gente vai terminando. Tipo, me inscrevi aqui no canal Agilizei. Clico aqui nessa partezinha aqui. Eu não vou mais no supermercado. Aí eu posso excluir essa tarefinha aqui, ó, clicando aqui no X. Ok? Posso filtrar. Então, quero ver só o que já foi completado, por exemplo. Quero ver só o tipo, a tarefa de se inscrever no canal. Clica aqui em Completed. Quer ver só o que está pendente? Clica em Active. Quer limpar as que já foram concluídas? Clica aqui em Clear Completed. E por aí vai. Tipo, é uma aplicação relativamente simples, mas que vocês podem brincar aí com várias situações diferentes, né? A gente pode adicionar tarefa, completar uma tarefa, excluir, usar filtros, limpar as completas, enfim, tem várias coisas que vocês podem explorar aqui para fins didáticos, ok? O cenário que a gente vai explorar aqui para o vídeo também não ficar tão extenso
é o cenário de acessar essa aplicação, ok? E inserir uma nova tarefa aqui dentro da nossa lista de tarefas de to-dos, ok? Então, bora lá. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente precisa se preocupar é como que eu acesso essa aplicação aqui. Então vamos lá, eu vou copiar esse endereço aqui. E aqui dentro do Cypress, tipo, o comando em si para acessar uma nova aplicação é relativamente simples. A gente vai ter um comando chamado site.visit, aí eu passo o endereço e ele já vai acessar a aplicação. Porém, para esse comando aqui funcionar, ele precisa estar dentro de um contexto de execução de um teste. No Cypress, a gente usa uma biblioteca chamada Mocha, né? Essa biblioteca padrão, né? De execução de testes. Caso você nunca tenha ouvido falar, você pode pesquisar assim, Mocha.js, testing, no Google. Acessa aqui, Mocha.js. O Cypress, ele usa uma implementação do Mocha, ok? Para executar os testes. E aí, a gente precisa criar primeiro a estrutura do Mocha para poder utilizar os comandos do Cypress dentro de uma execução de teste, né? Como se fosse uma hierarquia, né? Vamos ter aqui o teste e os comandos do teste. E em alguns casos, vamos ter um conjunto de testes, né? Deixa eu pegar aqui, teste, e esse conjunto de testes vai compor uma suite de testes. Legal? Tá, Samuel, mas como que eu coloco isso aí em código, tá? Aqui no Mocha, a gente pode utilizar dois tipos de agrupadores. Você pode utilizar, aqui pensando em suite de testes, tá? A gente pode utilizar o context ou o describe. Tanto faz, os dois fazem a mesma coisa, ok? Aqui eu vou utilizar o context. Legal? E aqui no contexto eu vou colocar o nome da minha aplicação. To-do MVC. Legal? E para o teste, aqui no Mocha, a gente utiliza o it. Isso mesmo. Lembra do it, a coisa? Na verdade não tem nada a ver, mas a forma de escrever é a mesma, tá? It. Aí aqui você vai adicionar um it. E ele também tem uma estrutura, ok? Que é o nome do teste, do it. Parâmetros, normalmente vai estar vazio, e uma função arrow. Claro, você pode utilizar aqui não necessariamente precisa ser uma arrow function aqui, mas aqui, para esses exemplos, a gente vai utilizar uma arrow function. Isso aqui, tá? Esses conceitos aqui também, né? Tipo de função, arrow function, scope, essas coisas, a gente não vai entrar em detalhes aqui no vídeo, tá? Mas são conceitos de JavaScript. Se você não sabe, não tem problema. São coisas que você pode ir anotando para ir pesquisando depois, entendendo um pouquinho mais sobre a própria linguagem, estrutura e tal. Não precisa se preocupar, assim, achar que você vai travar aqui agora porque não sabe o significado de uma função de flash, uma arrow function, ok? Legal. Criei meu contexto, o meu it, e no it eu vou colocar o nome do meu teste. Aqui vai ser adicionar uma nova tarefa. Legal. Aí agora sim eu posso adicionar o meu comando aqui dentro. It, adicionar uma nova tarefa, e para fazer a primeira coisa que eu preciso fazer antes de adicionar uma nova tarefa, que é acessar o meu site. E isso a gente faz através do comando siteVisit. Eu vou salvar esse arquivo aqui e quando a gente vier aqui, todo.spec.js, vou até fechar esse alerta aqui. Se você clicar aqui, você vai ver que aqui ele já vai abrir o test runner
o nosso contexto, ele vai exibir aqui, to-do MVC, adicionar uma tarefa, nome do nosso teste, visit, mostrando no log, né, que ele acessou o endereço da nossa aplicação. Legal? Então, até aqui tá tudo redondinho, tá anotando tudo aí, tá entendendo tudo que a gente tá explicando. Então, bora para o nosso próximo passo, que é interagir com a nossa aplicação. Aqui a gente vai utilizar alguns conceitos a mais de seletores CSS e de interação com a nossa página web, ok? Bom, temos a nossa aplicação aqui. Vou até fechar essas outras coisas. Aqui a nossa aplicação, na verdade, aqui no nosso navegador, nós temos uma ferramenta que nos ajuda a entender como que é a estrutura aqui da nossa página. Essa ferramenta a gente chama de ferramentas de desenvolvedor ou Developer Tools, ok? Vocês vão ouvir falar nas duas coisas. Para acessar essas Developer Tools, normalmente, ok? A gente pode usar atalhos, mas você vai clicar com o botão direito, vir aqui embaixo, ó, Inspect. Isso no Google Chrome, ok? Por padrão, ele sempre aparece aqui embaixo, por padrão, mas você pode mudar onde ele aparece, vindo aqui, ó, nesses 3 pontinhos, aqui na direita, Dockside. Aí você pode mudar. Se quer que ele seja separado, né? Tipo, sai dessa janela, fica à esquerda ou à direita. Eu gosto de utilizar a direita. E aqui a gente vai ter, dentro da Developer Tools, a gente tem algumas abas que a gente pode utilizar, né? Tipo, Lighthouse, Security, Memory, Performance Sources, Application Network, Recorder, Console, enfim. À medida que forem saindo novas versões do navegador, pode ser que apareçam outras opções de menus aqui, enfim, né? Mas o que nos interessa aqui nesse momento é o menu de elementos. Nesse menu de elementos, a gente precisa de uma tarefa bem específica. A gente precisa entender o tipo assim, como que eu encontro esse campo aqui, que é o que eu preciso digitar um texto, que é o meu input de texto. Vejam, a gente tem aqui numa página, ó, antes de selecionar, vou selecionar outra coisa aqui. A gente tem HTML, né? A gente tem o head, que é onde fica lá o título da nossa página, os estilos são importados aqui também, nesse caso. A gente tem o corpo do nosso arquivo, e aqui dentro tem um monte de coisa. Tem o nosso header, ó, to-dos, tem uma seção com a lista de tarefas que já foram adicionadas, tem o footer e uma série de coisas. Aí, como a gente quer interagir com uma parte específica da nossa aplicação, que é o input de texto, a gente precisa dizer para a ferramenta que a gente vai utilizar, independente de qual seja, tá? Se vai ser, por exemplo, um Selenium, Playwright, Cypress, tanto faz, a gente precisa dizer para essa ferramenta qual é o elemento que a gente quer interagir. E para isso, a gente precisa usar filtros, né? A gente precisa, tipo assim, filtrar aqui na página, usando características do elemento que a gente quer interagir. A gente precisa filtrar para chegar especificamente no elemento que a gente quer, ok? Para isso, uma das coisas que a gente pode utilizar são os famosos seletores CSS. Os seletores CSS são utilizados muito para aplicação de estilos, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguma que tem algum estilo. Se a gente subir um pouquinho aqui, ó, olha só, TodoApp.h1, ele tem alguns estilos aplicados, ó. Se a gente desativar aqui, por exemplo, ó, Position, se desativar Width, enfim, Color, ó, aqui até ficou legal o contraste, né? Enfim, esses são os seletores CSS utilizados para selecionar, encontrar elementos, filtrar elementos na nossa estrutura de página, na nossa estrutura HTML, para aplicar um estilo.
E a gente pode usar esse mesmo recurso para encontrar o elemento que a gente quer interagir, ok? Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui de seletores CSS, mas a gente tem um vídeo aqui também explicando do zero tudo sobre seletores CSS. Se você entrar aqui no canal, vai ter um vídeo falando sobre seletores do básico ao avançado, ok? Mas aqui eu vou usar esses seletores CSS e vou explicando um pouquinho do que eu estou fazendo aqui enquanto uso esses seletores, ok? Então vamos lá. Olhando aqui para a nossa página, o elemento que a gente quer interagir é esse elemento aqui, esse que a gente coloca texto, ó, ok? E aí, quando a gente clica aqui nessa flechinha, nessa lupa, sei lá, uma flecha, e clica aqui, ele destaca uma parte aqui do nosso HTML. Olhando para as características aqui desse HTML, a gente vê que ele é uma tag input e que ele tem a classe new to do, que nesse caso aqui nos interessa, ok? Não temos IDs. Se a gente tivesse ID, possivelmente, e esse ID fosse único, né? Possivelmente a gente ia utilizar o ID. A gente tem outros atributos aqui, mas a gente vai parar aqui pela classe mesmo. Aí, como que eu posso filtrar isso aqui? Usando seletores CSS, você pode clicar aqui na página, Ctrl F, Input, você vai digitar a tag. Na verdade, isso aqui não é obrigatório, na verdade, mas eu vou fazer por questão de legibilidade. Você pode colocar input ponto new to do. O que é o ponto new to do? O ponto eu estou dizendo, ó, o que vai vir depois do ponto é uma classe. New to do é o nome da classe. Antes eu disse que não precisava do input, porque possivelmente só um elemento tem o new to do. O outro eu acho que é a implementação aqui do estilo, que na verdade nem tem nenhuma aplicação, né? Mais de uma. Então lá na hora de executar ele só vai encontrar um. Eu gosto de adicionar a tag por questão de legibilidade. Tipo, depois eu vou estar lá executando meu teste, eu sei que esse aqui é um input. Se é um input, possivelmente eu vou inserir algum texto, ou tipo, já sei qual vai ser, ou consigo lembrar qual vai ser o tipo de interação que eu vou fazer aqui nesse elemento. Então eu gosto de usar a tag e mais alguma característica sempre que possível. Legal. Tenho aqui a tag, o que eu vou fazer? Ctrl A, Ctrl C. Posso vir aqui. Agora vamos utilizar um comando do Cypress para encontrar o elemento através de seu seletor CSS, que é o comando sci.get. E aqui dentro do sci.get eu vou adicionar o input.newToDo. E olha só que interessante. Se eu salvar o meu arquivo de teste aqui, ele já reexecuta automaticamente, né? Isso é algo que vem habilitado por padrão no Cypress. Você pode desabilitar se isso não for útil para você, mas por padrão ele já vem com essa funcionalidade. Sempre que você salva o seu arquivo de teste, ele reexecuta todos os testes que você alterou naquele, na verdade, todos os testes que estão naquele arquivo ali, sempre que você salva, ok? E aí se a gente vier aqui no log, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Ó, se a gente vier aqui no log e passar aqui usando a funcionalidade de time travel, né, que a gente explicou no vídeo anterior, ele vai mostrar aqui, ó, encontrou o input.newToDo. Legal, agora a gente quer interagir com esse elemento aqui. Vamos inserir um texto nesse elemento. Para isso, a gente pode utilizar o comando type do Cypress. Então, ó, type, vamos colocar o texto aqui, que é a tarefa estudar automação de testes. Legal, vou salvar, vou ver aqui novamente. Ó, já está preenchendo aqui o nosso campo. Agora, a gente precisa fazer uma coisa, que é digitar o Enter aqui para ele preencher o meu... que é para ele finalizar a ação aqui de adicionar essa tarefa na minha lista. Como que eu posso fazer isso com o Cypress? A gente pode fazer isso através
do próprio comando type, usando abre e fecha chaves, passando a tecla que eu quero interagir. Isso aqui não vai aparecer para você, aparece para mim por causa de um plugin, de uma extensão que eu tenho aqui no Visual Studio Code, ok? Mas é legal que você já pode ver algumas opções de teclas que você vai poder interagir, tá? Uma delas é o Enter. Então, ó, Enter. Vou salvar. Quando eu voltar aqui no nosso teste, você vai ver, ó, preencheu e clicou. Legal? Você pode fazer isso aqui na mesma ou você pode dividir isso em dois types. Por exemplo, type estudar automação de testes, ponto type, enter. Você pode fazer assim também, fica a seu critério, ok? Isso, no final das contas, não vai fazer diferença na execução. Ó, vai funcionar da mesma forma. Legal. Então, já conseguimos avançar bastante aqui. Deixa eu vir aqui no meu guia. Criamos o primeiro teste, ó, acessamos o site, inserimos um texto no campo e adicionamos usando o Enter. Então agora o que a gente vai fazer é adicionar asserções aqui no nosso teste, ok? Vamos lá, como que a gente faz isso? A gente quer adicionar uma asserção que é basicamente o quê? Uma asserção é uma validação / garantia de que o que eu estou adicionando ou o que eu fiz, ou melhor, vou simplificar a explicação. Ele é uma validação de que o meu teste está como eu espero ou como eu esperava que ele estivesse, né? Tipo, digamos que eu estou adicionando um novo item na lista, ok? Então, o que eu espero? Eu espero que a minha lista, por exemplo, não esteja vazia. Ou eu espero que o tamanho da minha lista seja pelo menos 1. Ou outra forma que eu posso validar é, eu espero que na minha lista, um dos itens da minha lista tenha um texto específico. Então, ó, várias formas de validar que depois de uma determinada ação, a minha aplicação, né, o meu teste vai estar em um estado específico, previamente definido. Porque a gente vai definir aqui o que a gente espera que aconteça. Né? Tipo, a gente já sabe o que deve acontecer, mas a gente está definindo aqui o que a gente espera que aconteça. Se algum dia alguém mudar a implementação dessa aplicação aqui, o nosso teste vai passar a falhar, porque as nossas validações, as nossas garantias são baseadas em algo pré-definido, ok? Então vamos lá. Aqui no Cypress, assim como ele utiliza o Mocha como ferramenta de testes, o Cypress usa também uma das principais bibliotecas de asserções do universo JavaScript, que é o Shy. Então, se você quiser entender mais sobre o Shy, assim como a gente fez com o Mocha, você pode pesquisar assim, ó, Shy.js. E aqui vai ter uma lista aí também, claro, na documentação do Cypress você vai encontrar esses exemplos, mas eu sempre gosto de mostrar também a origem do que foi, do que foi plugado, né? do que é unificado com a ferramenta, ok? Então, você pode entender um pouco mais do Shy, aqui tem vários exemplos e tal, e aqui, a nível do Cypress, a gente pode fazer da seguinte forma. Nós vamos optar pela validação, pelo tipo de validação mais simples que eu citei, que é o tamanho da lista. Como que a gente pode conferir o tamanho da lista? Gente, vocês estão vendo que a gente tem aqui, ó, o L, que é uma lista não ordenada, né? Dentro dessa UL a gente tem LIs. Então, olha só. Se eu digitar usando as técnicas que a gente acabou de ver aqui, né? Ó, tag, ponto, que é, eu vou dizer o nome de uma classe, né? To-do list, só tem uma, né? Mas eu quero os filhos dessa to-do list. LI, ó, tá vendo que aqui ele diz 2? Por quê? Porque eu tenho 2 itens na lista. Se eu, ó, vou salvar aqui. Se eu apagar isso aqui, LI vai retornar 0. Então,
isso aqui é algo que a gente pode utilizar como forma de asserção. É uma forma bem simples, mas para quem está iniciando, né, não tem por que começar com algo mais complexo para entender aí um exemplo de asserção. Né? Vamos começar com pequenos passos e com coisas mais simples. Então, ó, vou pegar esse seletor aqui, Ctrl C, sai.get para obter um elemento através do seu seletor. Até vou padronizar isso aqui já com aspas simples. Perfeito. E aí, aqui a gente tem mais de uma forma de fazer asserções com Cypress, mas aqui eu vou utilizar a seguinte forma. Sai.get, o L to do list, aí eu vou usar o should. E aqui eu vou dizer, o que é o should, né? Ele está dizendo assim, ó, deveria, né? Have length. Ó, should have length. E eu vou dizer o tamanho que eu espero que seja essa lista. Ou seja, eu adicionei um item, então eu espero que a minha lista tenha o tamanho 1. Should have length 1. Vamos executar e vamos ver se dá algum erro ou se funciona como esperado. Beleza, funcionou aqui como esperado. Expected LE to have a length of 1. O que isso quer dizer? Espero, né, que a minha contagem de list items, de LI, de itens da lista, seja igual a 1. Vamos supor que eu esperasse que a minha lista fosse igual a 5. Eu vou salvar aqui. Ele vai executar e ó, vai falhar o meu teste. Ó, timeout, deu um tempo excedido depois de ficar procurando aqui, né? Ele encontrou só 1 e esperava 5. Aí o teste vai falhar. Legal? Então, aqui 1 e tá já feita a nossa asserção aqui simples, mas para você que está dando os primeiros passos, é um bom primeiro passo para entender aqui, para deixar coisas anotadas, né, para você ir explorando aí do Cypress. Legal. Então vou voltar aqui, ó. Adicionamos asserções. Vou deixar isso aqui para vocês explorarem o conteúdo da lista. Então, tá aí. Criamos o nosso primeiro teste. Teste bem simples, mas explicar tudo no máximo detalhe possível, né? Falamos do mock, abrimos o doc do mock, falamos do Shy, abrimos a doc do Shy. Agora a gente vai indo para o nosso fechamento do vídeo, que é o seguinte. O Cypress, ele tem a forma de execução interativa, que vocês estão vendo até então, né? Que é o NPX Cypress Open. E ele tem a modo de execução, modo headless. Como que é esse modo headless? Eu vou vir aqui, ó, Ctrl C para encerrar a execução do Cypress, ou você pode só clicar no xizinho assim do Cypress. E aqui agora, ao invés de executar npx Cypress Open, você vai executar npx Cypress Run. O que ele vai fazer? Ele vai executar os testes sem abrir o Cypress, mas no sentido de a gente estar visualizando o navegador como a gente estava vendo antes. Então olha só, tá avisando, ó, já iniciou a execução, a versão do Cypress, qual o navegador, qual a versão do Node, quantas specs ele encontrou, no caso só uma. Tá executando aqui o teste, tá falando qual é o teste que foi executado, quanto tempo levou cada teste, tipo, tudo no detalhinho, só que em forma de logs aqui para nós. Por baixo dos panos, ele está executando o teste normalmente num navegador, assim como já estava acontecendo antes. Quando ele terminar, ó, ele vai iniciar, ele vai gerar um vídeo da execução e vai avisar o resultado final da execução, né? Normalmente, integração contínua é essa abordagem aqui que a gente utiliza, no modo headless de execução, npx Cypress Run. Como eu disse para vocês, no modo headless, ele gera vídeos automaticamente da execução e ele cria uma pasta
chamada vídeos com o resultado dessa execução. Então, se vocês vierem aqui, eu vou dar um review em Finder aqui para abrir o vídeo. Ó, ele até está executando. Vou colocar aqui para cima. Ó, que o vídeo da execução. Ó, vejam que é o Cypress S Runner que abre o navegador e tal. Aqui no caso é o Electron, né? E executa os testes, tipo, normalmente mostra o resultado aqui da asserção e tudo mais. Como vocês devem ter visto, tipo, o vídeo ele foi comprimido para reduzir o seu tamanho, ok? Então, obviamente, ele perde um pouquinho de qualidade, mas isso é proposital, ok? Se em algum momento você quiser, tipo, não, eu preciso de um vídeo aqui, de um fluxo, e esse vídeo ele tem que ter uma qualidade da top, sem compressão. Você pode desativar essa compressão dos vídeos através das configurações, mas tenha ciência, né, que isso vai exigir mais de processamento daí do sistema operacional, vai levar mais tempo e tal. Então isso deve ser usado somente quando necessário, mesmo que o seu vídeo tenha uma qualidade superior a padrão, ok? Assim como se não fizer sentido ficar gerando vídeos da execução a cada execução de testes, se para você não faz sentido ou não faz diferença isso, você pode também desabilitar a geração de vídeos, ok? Tudo isso através das configurações. Então, já vimos os dois modos de execução, interativa, headless, nessas duas aulas aí, né, iniciando com Cypress em 2022 e nessa aula aqui de Cypress na prática, a gente conseguiu ver bastante coisa, eu tenho certeza disso, e agora eu quero deixar para vocês outras coisas interessantes para vocês estudarem. Então vamos lá, ó, papel e caneta na mão, caso você não tá com isso até agora, ou bloco de notas na mão, pega aí porque isso aqui é importante que vocês anotem, ok? Vamos lá, primeiro, o essencial do Cypress usando um mind map. Esse é um mapa mental e um vídeo que explica tudo sobre o ecossistema e tudo que é essencial que você saiba sobre o Cypress. Então, se você pesquisar aí, ó, Cypress Essential Mind Map, você vai cair aqui nesse repositório ou diretamente no vídeo. E aí aqui, ó, tem tudo no detalhinho, ó, quais são as tecnologias envolvidas no desenvolvimento do Cypress, quais são as limitações, quais são as boas práticas, quais são os comandos, principais plugins e tudo mais. Então, o essencial é um mind map para te poupar tempo de leitura e de estudos aí sobre Cypress. Opa, para cá. Segundo ponto interessante para estudar, a documentação da ferramenta. Como vocês viram, a documentação do Cypress ela é muito completa. Caso você não tenha explorado ainda, ó, se clicar aqui em Core Concepts, ó, tem várias coisas, dashboard da mesma coisa, testing strategies mesma coisa, guides, integração contínua, componentes, tipo, tem muita coisa, fora a parte da API do Cypress, né, que são os comandos que o framework dispõe. Então, se você clicar aqui, ó, tem pelo menos 80 comandos aqui para você estudar. Beleza? Então, ó, segunda coisa, estudar a documentação da ferramenta. Terceira coisa, aqui a gente viu o básico do básico de seletores. Eu até nem expliquei tanto o que são outras formas de seletores, tipo coringas do seletor CSS, busca por atributos, como encontrar elementos por IDs e tudo mais. A gente nem entrou tão a fundo, mas tem um vídeo aqui no canal, como eu comentei para vocês, que a gente explica seletores do básico. Então falamos de IDs, classes, atributos, coringas, tudo mais. E alguns comandos de seleção de elementos do próprio Cypress, né? Porque o Cypress ele tem pelo menos 20 comandos que a gente pode utilizar só para nos auxiliar na navegação dentro da página. Então, tipo assim, se você não quer usar o XPath, você pode utilizar esses comandos aqui, né? E aprender nesse vídeo como usar esses comandos aí para você aprender a navegar na página para cima, para baixo, para o lado, encontrar elementos pai, elemento filho, elemento irmão, enfim, tudo que você quiser fazer, tipo, tem uma lista de elementos, quer pegar o primeiro ou o último ou de uma posição específica, tudo isso você consegue fazer com alguns comandos do Cypress e a gente ensina
nesse vídeo. Seletores do básico ao avançado, é só entrar aqui no canal e olhar. Essa é a terceira coisa para você estudar. E a quarta é integração com relatórios de execução, né? Aqui a gente também não explorou isso, mas no seu dia a dia de trabalho você vai precisar isso, né? Configurar relatórios para integração contínua. Normalmente os resultados são exportados para um arquivo em uma formatação específica, JSON ou XUnit. O Mocha-OSM, que é um dos relatórios mais populares aí para projetos que usam o Mocha, e o Cypress, para usar o Mocha, pode utilizar o Mocha-OSM também para exibir os resultados dos testes, e o Whaler Reports, que também é um dos relatórios mais utilizados aí em projetos de testes. Inclusive, aqui no canal também tem um vídeo ensinando como integrar o seu projeto com o Whaler Reports. Então, se você quiser explorar mais, pensando, né, no seu dia a dia de trabalho ou em algum desafio que você vai fazer para alguma vaga de trabalho, alguma vaga de emprego, alguma coisa assim, estude integração com relatórios de execução. Essa é a quarta coisa importante aí para você estudar. Legal, galera? Então, para essa segunda parte do vídeo, a gente encerra então aí iniciando com o Cypress em 2022. Eu tenho certeza que se você acompanhou o vídeo, né, desde a parte 1 até aqui, eu tenho certeza que você está mais preparado para iniciar aí projetos usando o Cypress, está mais preparado para agora saber se virar, né, e saber daqui para frente para onde seguir e dar aí os seus próximos passos rumo a dominar a automação de testes na prática, nesse caso aqui usando o Cypress, que é uma das ferramentas mais utilizadas aí do nosso mercado de testes e desenvolvimento. E vocês que estão aqui no canal, tenho certeza que querem, né, estar mais preparados para o mercado, querem estar por dentro das tecnologias mais utilizadas, estarem atualizados. Então eu tenho certeza, se você acompanhar esses dois vídeos, vocês vão estar mais preparados. Se ficou alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, quer aprender outra tecnologia, coloca essas coisas aqui nos comentários que a gente sempre lê e considera e responde todos os comentários, tá bom? Então, coloca aqui o que achou do vídeo, sugestão de novas tecnologias, o que mais você quer aprender. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.